Então, vamos todos nós, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, Pai de infinita luz, Pai de infinita bondade, de infinita misericórdia. Aqui estamos nós, Senhor, humildemente a te rogar o vosso amparo, a vossa permissão, Senhor, para que possamos aurir do fluido cósmico universal toda essa energia salutar, Senhor, para nos modificar, para nos transformarmos, Senhor, em seres melhores. Dá-nos, Senhor, a tua luz, a tua paz, o teu amor. Permita, Jesus, permita, Pai, que os instrutores espirituais estejam conosco, nos auxiliando, agora e para todo sempre. Que assim seja. Boa noite a todos. Nós vamos estudar hoje o Evangelho, belíssimo Evangelho da doutrina dos Espíritos, dos ensinamentos dados pelos Espíritos. É o Cristo Consolador. Então, vamos meditar, compreender e reavaliar o ensino dado, que nos é dado hoje para compreender melhor o que é o Cristo Consolador. Depois da festa da Páscoa, do ano 3790, do calendário hebraico, dia comum para os camponeses, coletores de impostos, pescadores, sacerdotes e as prostitutas. Naquele período, Jerusalém era o palco de conflitos políticos religiosos sangrentos. Quer dizer, que se matava por religião, matava por casos políticos, onde as pessoas comentavam a morte de mais um camponês judeu, Jesus, com o nome de Jesuá, que foi aprisionado e condenado à morte por ter desafiado o poder romano e o Templo de Jerusalém. Jesus desafiou o poder romano e desafiou os sacerdotes também. A festa tinha um forte conteúdo político, já que comemorava a liberdade dos hebreus do Egito. Os evangelhos foram escritos pelos seus seguidores. Todo o evangelho foram escritos 80 anos depois da morte do Cristo. Jesus pregou, os apóstolos pregaram, e só foi escrito 80 anos depois que surgiu os escritores que escreveram o que Jesus falou e o que os apóstolos falaram. Depois que o cristianismo criou uma determinada força, todo o ensino do Cristo, ele foi escrito 80 anos depois. Passou-se, então, 4 gerações de falas para serem escritos o Evangelho do Cristo. A data de 25 de dezembro, que nós comemoramos o aniversário do Cristo, foi fixada pela Igreja em 525 depois do cristianismo, porque era a época de festas tradicionais de Roma. Essa data, 25 de dezembro, é uma data festiva de outros deuses, de outros espíritos, e por ela ter assim, um acesso muito grande, Roma decidiu, em 530 e pouco, passar como o aniversário do Cristo. O que é um milagre? O que ocorre o milagre que nós não entendemos? O milagre do Cristo são os fluidos. Jesus trabalhava com a essência da sua mediunidade superior, curava, abrandava, socorria. Então, Jesus veio mostrar a força da mediunidade. E como poderia um camponês, um homem simples do campo,
saber mais do que os sacerdotes, falar mais do que está certo, do que está errado. Jesus veio para ensinar. E esse foi o grande conflito de Jesus, porque ele não era um sacerdote, ele não vinha de elites, ele vinha do povo, ele era um homem simples e ele não o podia fazer. Esse era o entendimento dos sacerdotes, daqueles que governavam, daqueles que tinham o poder, daqueles que comandavam as pessoas. Não poderia surgir no meio do povo ninguém com uma mediunidade superior àqueles que ali estavam. Este é o conflito. As doenças físicas e espirituais eram julgadas como pecado. Eles não estavam errados. Quando os sacerdotes daquela época, eles falavam que as físicas e espirituais eram pecado da humanidade. Quer dizer, se você está doente, é pecado. Se você tem... Mas ele estava certo, porque era o fluido. Era a nossa alma que trazia resíduos intoxicantes, doentes, infelizes, e isso nos fazia ficarmos doentes. Só que quem curava era o sacerdote. O povo não podia se curar das suas doenças espirituais e nem dos seus pecados. E como então era que se curava? Se curava com a seguinte forma: para curar, precisava pagar os impostos. Então, você não podia ser curada se você não pagasse imposto. Ponto. Ou você paga o imposto, ou você não será curada. E fazer uma oferenda. Você tinha que fazer uma oferenda. O sacerdote ou a sacerdotisa, você tinha pequenos pecados, e ela falava: você mata uma pomba e derrama o sangue da pomba, e paga o imposto. Aí, se teu pecado era um pouquinho maior, falava para você: você mata um carneiro, seu pecado é um pouquinho maior, e paga o imposto. Aí, seu pecado era bem maior, você da vaca, derrama o sangue da vaca, sangue do boi, e paga o imposto. Então, o seu pecado era maior. E quando o sacrifício era humano, que tinha que matar um ser humano para grandes pecados, considerada uma vida por outra vida. Por isso, em que nós ouvimos em determinadas religiões, que Jesus tirou o pecado do mundo. O sangue do Cristo tirou o pecado do mundo. Porque era assim que se entendia naquela época, que o derramamento de um sangue de um humano, ele aliviava vidas de outras pessoas, tirava esse pecado. Para curar os doentes, Jesus desafiava o poder sacerdotal, porque ele não tinha o direito, ele não era sacerdote, ele não recebeu toda essa hierarquia, ele era um homem do povo, simples, ele não podia. Por essa razão, ele foi perseguido, pelo bem que ele fazia, pela mediunidade dele, pelo poder que ele tinha, que ele não podia estar no meio do povo. Podemos imaginar Jesus curando, ensinando o ocultismo, os fluidos que era dado a todos. Quando se fala de ocultismo, porque isso era oculto, não podia ser dado para ninguém, só podia ficar com o sacerdote, com os padres, com os dirigentes, e até hoje. É o poder da mediunidade, ela é oculta, só quer ficar com pastores, gente grande, poderosa. A mediunidade é livre. Quando nós passamos ao reino humano, nós recebemos a bênção da mediunidade. Todos os espíritos vivos e mortos, quando recebemos o legado da humanidade, o selo da humanidade, nós recebemos o dom da mediunidade, o direito à liberdade. Curar sem olhar a quem, pedir e obtereis. Batei, abre-vos-á. Hoje, nós, espírita, entendemos isso. Eu peço, são os fluidos, são as forças astrais, são a força dos espíritos superiores, a energia, a partícula do Criador. É isso que eu peço, abre e vem até a mim. Só que não era entendido isso que Jesus ensinou. Jesus mostrou toda a potência da mediunidade, desconhecida pela humanidade, porque só era dado para os sacerdotes, para aqueles que viviam em templos,
para os reis, para as rainhas, para os sacerdotes, nunca para o povo, porque o povo era escravo, ele não podia, ele era para trabalhar, estava ali numa condição inferiorizada, porque somente eles conversavam com Deus e com os deuses. Aí Jesus disse: vós sois deuses. Quer dizer, Jesus disse: você pode crescer, ser luminoso, ser um espírito superior, você pode desenvolver. Isso foi uma agressão, porque se eles oravam para os deuses, como que Jesus vira para o povo e diz assim: vós sois deuses? Quer dizer, se você se desenvolver, você se aprimorar, você será um grande espírito. Havia um conflito religioso e político para manter o povo na escravidão, para que o povo não se libertasse da sua vida, para que o povo ficasse quietinho e não pudesse, o povo não podia olhar para o sol, o povo não podia, o povo tinha que ficar sempre de cabeça baixa. Então, se você lê a história do Antigo Egito, a hora que os faraós saíam para reverenciar o sol, a energia, o povo todo ficava olhando para baixo. Não podia olhar para o sacerdote nem para o sol. Interessante, né? Quer dizer, não podia pegar essa energia, só podia trabalhar. É interessante. Então, o conhecimento da história nos faz compreender o cristianismo, compreender essa envergadura do Cristo há 2000 anos atrás. E Jesus disse: o jugo leve, vinde a mim, todos vós que estáis aflitos, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Eu diria para os médios: todos vocês que estão aflitos, sobrecarregados, vão ao Cristo. Tomai sobre vós o meu jugo. Aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve é o meu fardo. Olha o que Jesus disse. Então, estamos cansados, sobrecarregados? Vamos até o Cristo. Qual é que ele vai nos dar o seu fardo, o seu jugo? O evangelho continua. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda dos seres amados. Quando nós, médios, estamos na miséria, decepcionados, estamos cheios de dor física, morrem nossos parentes e amigos, é o Cristo. Voltemos aos ensinos do Cristo. Encontrarão a consolação na fé do futuro. O médio tem que ter fé no futuro, na confiança da justiça de Deus. Nós continuamos a viver, somos eternos, viveremos eternamente, seremos eternos, renasceremos tantas e tantas vezes, necessário for para crescermos, que o Cristo veio ensinar aos homens. Mas hoje o cristianismo está bastante perturbado nas suas bases e pouco é ensinado aos cristãos a orar, a pedir, a rogar, a suplicar e trabalhar com essa confiança em Deus. Nós vemos que até hoje, até nós, espírita, abre as reuniões e ainda não pede nem em nome de Deus. E às vezes não pede nem em nome do Cristo. Você pode ver que o cristianismo está além, está muito além. Se a doutrina espírita, ela vem reviver o cristianismo, as bases sólidas do cristianismo precisam ser colocadas. Isso é muito importante. Então, eu sou espírita cristã. O sofrimento sobre aquele que é o contrário. Uma pessoa que sofre e ela não crê em nada, nada espera após essa vida. Ele acha que vai morrer e vai desaparecer, ou simplesmente duvida. As aflições caem com todo o seu peso. Ele está aflito e ele vai dizer: por que eu vim fazer isso? Que Deus é esse que me faz sofrer? Eu sofro, não sei sair dessa situação. Tudo está errado ao meu redor, nada está certo. Ele se revolta, a sua dor, a sua mágoa se revolta, sem nenhuma esperança, ele mitiga o amargor. Porque nós, médios,
Nós evocamos os bons espíritos, evocamos nosso anjo da guarda, nossa equipe de trabalho, evocamos os nossos protetores, e eles vêm nos abrandar, eles vêm nos auxiliar, eles tiram a dor, eles resolvem, eles nos amparam na medida do nosso trabalho. Porque não adianta você pedir e você não orar. Porque para os espíritos trabalharem, você tem que doar o ectoplasma, você tem que doar a energia vital, você tem que doar as energias superiores. Você é um doador. Não adianta você falar, eu quero que meu espírito protetor faça isso e pronto, e sai dali saltitante. Isso não existe. Você vai pedir ao seu protetor. E esse tempo que você está pedindo, você é um doador. É um doador. O doador de ectoplasma, doador de energias vitais, doadora de fluidos que você traz da espiritualidade. E quando você termina, você se recompõe novamente. Não sai saltitante pulando, não. Para, continua a orar, até que você recomponha toda a sua vitalidade, todo o seu ectoplasma e toda a energia cósmica novamente. Isso são aprendizados fundamentais para a mediunidade. O ensino levou Jesus a dizer: vinde a mim, todos vós que estáis fatigados, que eu vos aliviarei. Então, quem falou isso foi o Cristo. Mas tem técnica para fazer isso. Isso aí não tem como fazer saltitante, pulando, olhando para os lados e saracoteando. A pessoa tem que estar concentrada no seu objetivo. Concentrada. Tem que estar firme o pensamento para solucionar. A condição da assistência e a felicidade está na lei por ele ensinada. Seu jugo é a observância dessa lei. Qual é essa lei do Cristo? O que Jesus pediu para mim para que pudesse cumprir? O que Jesus impõe para nós? Apenas o dever, amor e a caridade. Quem é o amor? Você tem um amor suficiente para você distribuir o amor? Nós não temos ainda. Nós somos ainda altamente impuros. Você tem que buscar a partícula divina. Por isso que todo espírita inicia os seus trabalhos em nome de Deus. Em nome de Deus. Vai buscar a partícula divina para poder distribuir uma partícula deste amor. Pode abrasar a terra. Uma partícula deste amor. O médium tem que saber buscar essa partícula para poder distribuir. E a caridade é o socorro dado aos espíritos sofredores, familiares, aqueles que estão perturbados ao nosso redor. Foi isso que Jesus fez. Jesus curou, Jesus aliviou, socorreu os doentes, os enfermos. Jesus fez um grande trabalho. Ele mostrou para nós isso. Quando Jesus transformou a água em vinho, o que Jesus fez? Ele fez uma transmutação de fluidos. Isso daí para dar um exemplo do que nós podemos fazer. Se a água se transforma em vinho, eu transformo a água em fluidos curadores, fluidos calmantes, fluidos relaxantes, porque ele já fazia isso. Mas o povo ainda não entendia. Teve que mostrar de um sabor mais forte. Olha o vinho que Jesus transformou, a água em vinho. Isso é interessante, porque não compreendiam ainda os fluidos invisíveis. O Consolador prometido, os mandamentos. Se me amais, guardai os meus mandamentos. Eu rogarei ao meu Pai e ele vos enviará outro Consolador. Quando nós falamos que a doutrina espírita, ela vem para refazer o cristianismo esquecido. A mediunidade, as leis, o socorro, o amparo. Não existe espiritismo sem espírito. Não
existe. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber. Por que eu não posso receber o Espírito de verdade? Ele está falando de uma forma carnal, que o Espírito de verdade não podia voltar ao corpo físico, mas que ele estaria no mundo dos espíritos. Mas quem queria compreender isto? Os ensinamentos do cristianismo, às vezes, estão entre linhas para aqueles que o compreendem. Porque não vemos o Espírito de verdade e absolutamente não o conhece. Quer dizer, desconhecemos a potencialidade do gigantesco do cristianismo. Nós não sabemos, porque nós não vemos, mas nós temos que ter uma fé ardente. Porque ficará convosco e estará convosco. Quer dizer, quem disse foi Jesus. Foi ele que disse que esse grande Espírito estaria conosco, estaria nos ajudando e nos amparando. Mas nós ainda não acreditamos no mundo dos espíritos, não acreditamos nos mundos superiores, não acreditamos em Deus e não acreditamos nem no próprio Cristo. Estamos muito aquém ainda de uma realidade do mundo dos espíritos. Meu Pai enviará em meu nome. Vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. E entra, então, o Espiritismo, a doutrina dos espíritos. Ela vem trazer o conhecimento esquecido, a mediunidade, as leis soberanas, Deus, a lei de causa e efeito, a lei da reencarnação, os mundos em que vivem os seres humanos e a responsabilidade para consigo mesmo. Jesus promete outro consolador, o Espírito de verdade, que o mundo ainda não conhece, por não estar maduro para compreender as leis doutrinárias que nós temos hoje. O Consolador que o Pai enviará para ensinar todas as coisas, para relembrar o que o Cristo há dito. A doutrina, o livro dos Espíritos, ele vem nos passar de uma forma clara e precisa o ensinamento do Cristo. O Evangelho é uma recordação exata daquilo que nós precisamos compreender. Está entre linha. Por isso, você presta muita atenção quando você lê. Não lê corrido, não, eu já sei, não, você não sabe. Você lê gradativamente. Medite as palavras. Medite o ensino dado. É necessário meditar palavra por palavra para que você compreenda o que está te ensinando. O Cristo não dissera tudo, e ele vem relembrar o que o Cristo disse. O que se disse foi esquecido ou mal compreendido, é o que nós temos hoje, esquecido e mal compreendido. As pessoas não compreendem o que é espiritismo, não voltam às suas bases, não voltam à base do cristianismo. Ouça o que têm ouvidos para ouvir. Nós, médios, que temos audição, percepção, os espíritos nos alertam, se erramos, se falimos, se temos que retificar, nós temos essa envergadura espiritual para analisar. Quando não estamos obsedados por espíritos fascinados, pseudos sábios, brincalhões e zombeteiros, o médium tem que procurar a alta melhora para se libertar dos maus espíritos. Por isso que o médium primeiro cuida dele antes de cuidar dos outros, porque é ele que precisa se curar. Bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados. O Espiritismo mostra a causa dos sofrimentos nas existências anteriores e na destinação da Terra, onde o homem espia o seu passado. O homem compreende que mereceu sofrer e acha justo o sofrimento. Essa posição que nós todos temos consciência, e hoje, através da doutrina dos espíritos, nós estamos observando e vendo tudo isso, os nossos sofrimentos, quais são as causas, o porquê nós sofremos, por que aqui estamos, por que nós
merecemos isto ou aquilo. Quer dizer, somos nós mesmos que aqui estamos expiando o nosso passado. Sabe que esse lhe auxilia o adiantamento e o aceita sem murmurar, como o obreiro aceita o trabalho que lhe assegurará o salário. Nós, espíritas, aceitamos porque nós compreendemos. Nós aqui estamos para reparar as nossas faltas, os nossos erros. Estamos nesse grande aprendizado. E esse consolador prometido pelo Cristo, que o Espírito de verdade veio nos trazer, veio nos clarear a nossa mente, iluminar os nossos caminhos e nos tirarmos daquela treva do passado, daquele caminhar inseguro. A perspectiva da felicidade que o espera lhe dá a paciência, a resignação e a coragem de ir até o último termo do caminho. É isso que nós temos. Nós não desistimos, porque nós sabemos que nós estamos aqui para cumprirmos a nossa tarefa, repararmos os nossos erros do passado. Plantamos no passado e hoje estamos colhendo, mas, ao mesmo tempo, temos a coragem também de plantar para o nosso futuro. O Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido. O que ele nos colocou? O conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na Terra. Nós sabemos de onde nós vimos, de onde nós surgimos, aquilo que nós fizemos no passado, sabemos por que estamos aqui e para onde nós vamos. Tudo vai depender de nós. Vem nos mostrar que nós temos consciência disso. E nós atraímos para os verdadeiros princípios da lei de Deus e ele nos consola pela fé e pela esperança. Graças nós damos a Deus por ele nos ter dado essa partícula de fé, essa partícula de esperança, para que possamos caminharmos nesse mundo de provas e expiações, onde nós somos testados a cada instante, a cada momento das nossas vidas. Instruções dos Espíritos. O advento do Espírito de verdade. Venho como outrora dos transviados filhos de Israel, trazer-vos a verdade, dissipar as trevas. O que é isso? Tirar a escuridão, os fluidos ruins, os fluidos maléficos, as trevas, a maldade, o erro, a impostura, o orgulho, a vaidade, o egoísmo. Aquele que não tem esse conhecimento dos fluidos, da mediunidade, com certeza não entende quando ele fala. Trazer-vos a verdade, quer dizer, o conhecimento da mediunidade, das leis divinas, e dissipar as trevas. E para dissipar as trevas, necessariamente precisamos ser médios e com conhecimento dos fluidos. E ele fala, escuta-me. O Espiritismo, como fez antigamente, a minha palavra, tem que lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade. Então, as leis divinas, as leis de Deus, elas existem. E o mundo só será melhor à medida em que todos nós nos melhorarmos. Todos nós começarmos a crescer. Deus é bom, o Deus grande que faz germinar as plantas, que levanta as ondas. Revelei a doutrina divinal. Então, a doutrina com os espíritos, ela vem aí mais de 10 mil anos. Tem umas que nós aparecem na história já há 15 mil anos atrás, já usando a mediunidade, o conhecimento da mediunidade. Só o que não era dado ao povão, ao povo
Quem trouxe a mediunidade, colocou para o povo, para todas as criaturas viventes na Terra, foi o Espiritismo, que até então estava guardada a 7 chaves pelas políticas e também pelas religiões. Como um ceifeiro, reunia em feixes o bem esparso no seio da humanidade e disse: vinde a mim, todos vós que sofreis. Todo sofrimento tem cura. Toda dor pode ser abrandada. Todas as dificuldades podem ser mutáveis, mas é necessário que conhecemos a lei. A lei que muda, a lei que transforma. E tudo isso é feito pelo pensamento, pelo desejo, pela vontade. Ingrato. Mas ingrato, os homens afastaram-se do caminho reto e largo, que conduz ao reino do meu Pai. A ingratidão se afastou de Deus, se afastou do conhecimento, e ficamos saltitantes, andando por aí. Enveredaram pelas ásperas sendas da impiedade, e o homem se tornou impiedoso, mau, perverso, maligno, malfazejo, que é o que nós vemos hoje. Nós vivemos hoje numa multidão de fluidos e de desejos altamente malsãos, que estão em todos os lugares. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana, porque Deus nos criou para sermos perfeitos e não para continuarmos na dor e no sofrimento. Quer que ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos. Esta lei divina que os mortos e os vivos ajudam os outros, é isso daí. Antigamente, nós pedíamos para os santos, pedíamos para os deuses para fazer o serviço. Hoje, nós sabemos que nós somos responsáveis por essa mutação, responsáveis por esta reforma. Isto é, mortos segundo a carne, porque não existe a morte. Vós socorrais mutuamente, e que vos façam ouvir, não mais a voz dos profetas e dos apóstolos. O que coloca o evangelho? Que não vem mais ouvir os profetas e nem os apóstolos, não são eles que vão pregar, não são eles que vão falar da doutrina do Cristo. Quem vai falar sobre o cristianismo são os mortos, mas os que já não vivem na terra clamar. Quer dizer, os mortos. Quem vai pregar o evangelho do Cristo? Quem vai falar do cristianismo? Quem vai ensinar o cristianismo? É os mortos através do evangelho. Quando nós estudamos com profundidade o evangelho, não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas dos mortos. E que os mortos vão falar por quem? Pelos médios familiares, pelos trabalhadores da última hora. Orai e crede, pois a morte é a ressurreição, sendo a vida a prova buscada. Mais uma vez, a nossa vida é uma prova de crescimento e de evolução, durante o qual as virtudes que houverdes cultivado crescerão e desenvolverão como um cedro. As nossas virtudes, porque nós espalhamos através dos fluidos a bondade, a misericórdia, a doçura, a mansuetude. É isso. Então, o médium, quando ele traz essas energias, ele distribui. É isso que nós temos que aprender. E somos nós, trabalhadores da última hora, que vamos distribuir essas emanações de paz. Homens fracos, que compreendei as trevas da vossa inteligência. Não afastai o facho que a clemência divina vos coloca nas mãos para clarear o seu caminho. Com esse facho que coloca na nossa inteligência a mediunidade. É a mediunidade que clareia o caminho. Não impeça seus filhos, não impeça seus netos, não impeça sua família de desenvolver esse potencial. Porque esse potencial que é luz, é esse potencial que abre os caminhos das pessoas viventes na Terra.
É isso que Jesus veio fazer. Sinto-me por demais tomado de compaixão pelas vossas misérias, pela vossa fraqueza imensa, para deixar de estender a mão socorredora aos infelizes transviados que, vendo o céu, caem no abismo do erro. O que nós entendemos? Que as pessoas que não compreendem, que não têm essa luz, elas caem nos abismos do erro e não sabem sair de lá. O que nós temos que compreender? Que a mediunidade é um facho de luz que Deus nos deu para o crescimento e o aprimoramento de toda a humanidade, dos vivos e dos mortos. Crede, amai, meditai sobre as coisas que vos são reveladas. Não misturei o joio com a boa semente, as utopias com a verdade. O que nos coloca que a manifestação dos espíritos? Quando os espíritos vêm até nós, vêm com a sua dor, vêm com o seu sofrimento, e nos provam o que fizeram de errado na vida passada, mataram, roubaram, estrupiaram, fizeram todo tipo de maldade, e aí eles vêm. E esse sofrimento, eles deixam no mundo dos espíritos, em nossa volta, na nossa casa, em todo lugar, este sofrimento. E na medida em que eles são socorridos, eles se melhoram, se aperfeiçoam e retornam novamente de uma forma melhor na próxima reencarnação. As almas que não são socorridas da nossa família, elas voltam com uma dificuldade muito grande na próxima reencarnação. Vem com o perispírito todo marcado das suas iniquidades, dos seus erros, da sua ignorância, das suas fraquezas. Por essa razão, a mediunidade é o grande trabalho redentor. Por isso, o médium tem que trabalhar. Façais o melhor por você, para que na próxima reencarnação seja mais fácil. Trabalhai pelo vosso progresso, buscai a luz divina, buscai o amparo, cada hora e a cada momento reencarnatório. E a sua mediunidade, não esqueça, é a única forma de você ser feliz. Se saindo das trevas e da escuridão. Todo médium que trabalhar humildemente, sinceramente, abnegado com seus protetores, ele vencerá. Ele só vence desta forma. Caso contrário, ele chora, ele lamenta, ele fica doente, ele fica enfermo, ele fica caído, ele fica combalido. E Jesus é a esperança. Jesus é a saída. Essa é a grande colocação do Evangelho, o Cristo Consolador. E que nós possamos continuar essa jornada